numa estação esquecida pelo tempo, onde o frio penetrava mais fundo que a solidão, e o eco dos passos soava como um lamento, uma jovem fora abandonada sem que ninguém a reclamasse. Até que um homem solitário parou diante dela. Sem palavras nem perguntas, recolheu-a em silêncio e lhe deu um lar. Aquele gesto guardaria verdades ocultas, cicatrizes invisíveis e um vínculo que desafiaria a solidão, o medo e as regras de um mundo que nunca lhes dera nada. O que estava para acontecer não apenas mudaria as suas vidas, mas mostraria até onde pode chegar um coração que decide não abandonar. Antes de começar a história, diga-me, de que lugar do mundo você me ouve? Ano de 1727. A madrugada avançava lentamente sobre Rotherham, um pequeno povoado no extremo norte do Ducado de Wexford, onde o inverno agarrava-se às ruas como um mendigo teimoso. O vento soprava com um corte que atravessava as roupas e arrancava lágrimas involuntárias, enquanto a névoa densa se misturava à fumaça das chaminés baixas. O cheiro de carvão úmido e ferro enferrujado impregnava a estação, um lugar tão esquecido que os vagões ferroviários passavam sem parar, salvo para deixar cargas ou, como naquela manhã, deixar alguém para trás. Na extremidade da plataforma, uma jovem permanecia imóvel, encolhida sob uma capa gasta que mal protegia os ombros. Sua pele pálida estava marcada pelo cansaço e suas mãos, entorpecidas, apertavam contra o peito um pequeno embrulho de tecido, como se contivesse o último resto de seus pertences ou de sua vida. Seus olhos, de um cinza tão claro que pareciam vítreos, não olhavam para ninguém. Seguiam o rastro de vapor deixado pelo trem que acabara de partir, como se com ele tivesse ido embora a última pessoa capaz de pronunciar seu nome. O burburinho era inexistente. Apenas alguns homens descarregavam sacos de grãos, lançando-lhe olhares rápidos e evasivos, como quem vê algo incômodo mas decide ignorar. Um cão farejava por perto, e o rangido metálico de uma porta mal ajustada rompia o silêncio de tempos em tempos. Era o tipo de lugar onde as desgraças podiam ficar soterradas sob camadas de indiferença sem que ninguém fizesse perguntas. E, no entanto, alguém parou. Um homem alto, envolto num casaco escuro de lã grossa, cruzou a plataforma com passos lentos, mas decididos. Seu rosto estava parcialmente coberto por um cachecol, mas seus olhos escuros, atentos, desconfiados a examinaram com uma mistura de cautela e reconhecimento. Não disse nada, e ela, talvez por costume ou exaustão, também não. Apenas ergueu o queixo por um instante, o suficiente para revelar o tremor em seus lábios partidos pelo frio. Ele a olhou como se estivesse avaliando um mapa que não compreendia totalmente. Depois, sem um gesto brusco, estendeu-lhe a mão. O gesto não trazia urgência nem ternura, mas sim uma firmeza que não admitia dúvida. Ela hesitou. Em seus olhos, pela primeira vez em horas, surgiu um brilho não de esperança, mas de medo de se enganar e, mesmo assim, ergueu a mão. Seus dedos, frios como pedra, fecharam-se ao redor dos dele. Não houve palavra alguma enquanto ele a ajudava a se levantar. Não houve pergunta, nem promessa. Apenas o silêncio, tão denso quanto o vapor que ainda escapava dos trilhos. Naquele instante, sem saber, a vida de ambos começava a inclinar-se para um rumo do qual não haveria retorno. Ele a conduziu para fora da plataforma, e cada passo que davam, afastando-se do frio metálico da estação, era como se apagassem um rastro invisível que o resto do mundo jamais chegaria a seguir. O estalar da neve sob as botas, o golpe seco das rajadas de vento nas costas e a respiração irregular dela eram a única música que acompanhava aquele começo. O que nenhum dos dois poderia imaginar era que aquele gesto silencioso, quase casual, desenterraria feridas mais antigas do que qualquer uma das cicatrizes que carregavam e abriria a porta para verdades que mudariam seu destino. O caminho da estação até a colina de Highmore se estendia como uma ferida escura, entre campos cobertos de geada. A neve, endurecida por noites consecutivas de congelamento, rangia com um som oco sob cada passo, enquanto o vento soprava sem descanso, empurrando-os para a frente como se quisesse livrar-se deles. O homem não soltou sua mão em nenhum momento,
e, embora seus dedos fossem ásperos, transmitiam um calor que contrastava com o frio cortante do ar. Ela, envolta em sua capa rota, caminhava com passos curtos e cautelosos. Não conhecia o terreno, não sabia para onde ele a levava, mas algo em seu instinto lhe dizia que aquele silêncio não era hostil, mas sim uma ponte frágil que precisava atravessar sem quebrá-la. De vez em quando levantava os olhos para observar seu perfil, delineado pelo hálito que se condensava no ar. Ele tinha o senho franzido, mas não parecia zangado. Dava mais a impressão de carregar um pensamento que não se decidia a compartilhar. A colina surgiu entre a névoa como uma sombra mais alta que as demais. No topo, uma casa de pedra recortava-se contra o céu plúmbeo, com um telhado inclinado coberto de neve e uma chaminé de onde escapava uma fumaça tênue, quase tímida. Não era uma mansão, mas sua estrutura sólida falava de anos de resistência contra invernos rigorosos e ventos implacáveis. Ao chegar à porta, ele empurrou a pesada madeira com o ombro e deixou que ela entrasse primeiro. O calor do interior os envolveu de imediato, carregado com o aroma de lenha queimando e pão recém-assado. A transição do frio cortante para o calor denso fez com que a jovem soltasse um suspiro que não percebera estar segurando. Suas mãos, ainda agarradas ao embrulho de tecido, começaram a relaxar. O interior estava iluminado pela luz alaranjada do fogo e por algumas lamparinas a óleo penduradas em vigas escuras. O chão era de pedra, coberto em alguns pontos por tapetes gastos, e uma grande mesa de carvalho ocupava o centro do cômodo. Havia ferramentas encostadas contra uma parede, um par de botas velhas junto à lareira e um cabideiro onde descansava um chapéu de aba larga, coberto de poeira. Tudo na casa parecia funcional, sem luxos desnecessários, mas com uma ordem que revelava uma vida meticulosa e solitária. Ele indicou com um gesto que deixasse sua capa perto do fogo para secar. Ela obedeceu, revelando um vestido simples de lã áspera, com remendos visíveis nos ombros e mangas. Não havia adornos, salvo uma fita desfiada no pulso esquerdo. Ele a observou de relance enquanto ela, sem saber onde pousar o olhar, apertava contra o peito o pano que carregava. Pode se sentar, disse ele finalmente, com uma voz grave que soou estranha depois de tanto silêncio. Ela assentiu sem erguer os olhos e sentou-se num banco junto ao fogo. O calor começou a devolver a sensibilidade aos dedos, e a dor aguda do frio cedeu lugar a uma sensação mais suportável. Ele se moveu pelo cômodo com passos tranquilos, colocando sobre a mesa uma tigela de sopa fumegante e um pedaço de pão. Coma! Não houve mais explicações nem apresentações. Ele não perguntou seu nome, nem de onde vinha, nem por que estava na estação. E ela, talvez porque não estava acostumada a que ninguém lhe exigisse respostas de imediato, não quebrou aquela trégua silenciosa. Bebeu a sopa devagar, sentindo o calor descer pela garganta até se instalar no estômago. Ele sentou-se diante dela, sem comer, olhando para o fogo. A luz oscilante desenhava sombras longas em seu rosto, e pela primeira vez, ela ousou observá-lo com mais atenção. Suas feições eram marcadas, a pele curtida pelo vento e pelos anos, com rugas na testa que pareciam não vir apenas da idade, mas de uma vida de decisões difíceis. Havia algo em seus olhos, uma mistura de cansaço e alerta que lhe era familiar, como se olhasse para alguém que também conhecia o abandono. A noite caiu rapidamente, e a tempestade começou a bater contra as janelas. Ele se levantou, pegou um cobertor grosso e o estendeu para ela sem dizer palavra. Ela o aceitou, envolvendo-se com gratidão. Aquele gesto, tão simples, provocou-lhe uma sensação estranha. Não era caridade, mas algo mais próximo de um pacto silencioso. Quando o vento soprou com mais força, fazendo a porta tremer, ela sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, o frio ficava do lado de fora. E, sem saber, havia cruzado o limiar não apenas de uma casa, mas de um destino que começava a se entrelaçar ao dele. A tempestade havia passado durante a madrugada, mas a neve ainda caía em flocos lentos, como se o céu não quisesse se desfazer completamente de sua carga. A jovem, que ainda não havia pronunciado uma palavra desde que pusera os pés naquela casa,
Despertou com o suave crepitar do fogo. Não se lembrava de ter adormecido. A última coisa que tinha clara era a sensação de calor na pele e o peso do cobertor envolvendo-a, como se, por algumas horas, o mundo tivesse deixado de exigir-lhe resistência. O cômodo estava banhado por uma luz acinzentada que se filtrava por entre as nuvens. Sobre a mesa, um jarro de água e outra tigela de pão recém-assado a esperavam, exalando um aroma quente que se misturava ao cheiro de madeira queimada. Ele não estava à vista, mas o leve tilintar metálico vindo do fundo da casa denunciava sua presença. Decidiu erguer-se com cuidado, temendo que o simples ato de se mover pudesse romper o frágil equilíbrio que havia encontrado ali. Caminhou descalça até a janela, e de lá viu a colina estendendo-se como um manto branco, até se perder numa floresta escura, que parecia observar a casa com uma calma vigilante. Mais adiante, mal distinguia o caminho por onde tinham chegado na noite anterior. Estava quase apagado pela neve, como se a estação e tudo o que deixara para trás tivessem desaparecido. Tome o café antes que esfrie, disse sua voz, grave e seca, desde o batente da porta. Ela se virou, encontrando-o ali, com uma camisa grossa arregaçada até os cotovelos e um machado na mão. Seus antebraços, marcados pelo trabalho físico, estavam salpicados de lascas de madeira e pequenas manchas de fuligem. Olhava para ela sem urgência, mas com uma atenção que a fez sentir-se exposta. Obrigada, murmurou ela. E a palavra soou estranha no quarto, como se não estivesse acostumada a ser pronunciada ali. Ele deixou o machado encostado na parede e aproximou-se para servir-se de um copo de água. Movia cada objeto com uma precisão medida, como se cada gesto tivesse sido repetido centenas de vezes. Não havia desordem, nem nos seus movimentos nem na casa. Tudo parecia obedecer a uma ordem pessoal e inquebrantável. Vivo sozinho, disse de repente, sem olhá-la pela minarala. Há muitos invernos. Ela assentiu, esperando mais, mas não veio nenhuma explicação imediata. No entanto, havia no seu tom algo que não soava como simples escolha, mas sim como consequência. A manhã transcorreu num silêncio que não era incômodo, mas carregado. Ela o observava trabalhar. Acendia o fogo com paciência, cortava a lenha com precisão e revisava umas pequenas armadilhas que havia colocado junto ao muro exterior. Não parecia querer companhia, e, no entanto, não lhe havia pedido que fosse embora. Ao meio-dia, enquanto o vento assobiava pelas frestas da porta, ele se sentou diante dela e falou pela primeira vez de algo que se aproximava de uma história pessoal. Esta casa pertenceu ao meu pai. Antes, ao meu avô. Aqui nasci e aqui enterrei a todos. Ela percebeu como essa última palavra ficou suspensa no ar, mais pesada que qualquer outra. Não perguntou quem eram todos, mas algo no seu olhar se suavizou. O homem continuou, num tom mais baixo: o povo do vale me conhece, mas não se aproxima. Não desde... Interrompeu-se, como se a frase tivesse esbarrado num muro invisível. Não importa. O silêncio voltou, mas desta vez vinha acompanhado de um peso diferente. O de uma porta que se tinha entreaberto, deixando ver uma sombra que ela ainda não entendia, mas que sabia fazer parte do núcleo daquele homem. A tarde começou a cair, tingindo a neve de tons azulados. Enquanto recolhiam a mesa, o rangido da madeira na entrada os fez virar-se ao mesmo tempo. Não era o vento, não era a neve caindo do telhado, era algo ou alguém que se aproximava. Ele, de forma quase automática, pegou o machado e ficou imóvel, escutando. A jovem sentiu que o calor da casa se tornava mais denso, como se o próprio ar advertisse que algo estava prestes a cruzar o limiar. A neve caía em silêncio, mas lá fora algo a perturbava. Um ruído surdo compassado, que se aproximava pelo caminho invisível sob o manto branco. Não era um passo leve nem o galope de um cavalo. Era mais o peso medido de botas que afundavam na neve, até que ela rangia como osso seco. Ela prendeu a respiração sem perceber. O homem, ao contrário, parecia não precisar dela. Seus pulmões seguiam um ritmo controlado, como se todo o seu corpo tivesse aprendido a reagir antes de demonstrar qualquer emoção.
Sem desviar os olhos da porta, deu um passo lento até o banco onde repousava seu machado, fechando os dedos em torno do cabo, com a naturalidade de quem não teme usar. Não se mexa, disse, sem voltar-se para ela. A ordem não soou áspera, mas tinha o peso de algo que não se discute. O ruído cessou. O vento que subia da floresta atirou uma rajada de neve contra os vidros, apagando por um instante a silhueta de qualquer presença. Foi então que veio a batida. Um único impacto seco na porta, forte o bastante para fazer as dobradiças tremerem. Ela se sobressaltou e deu um passo atrás, chocando-se contra a mesa. O homem, ao contrário, não se moveu de imediato. Escutou. Esperou. E só então, com um gesto medido, atravessou o aposento e parou diante da madeira. Quem? Sua voz saiu grave, mas sem se elevar. Do outro lado, uma voz masculina, áspera pelo frio e pelo esforço. O caminho está bloqueado. Preciso passar a noite. A jovem notou como algo no rosto dele mudou ligeiramente. Não era surpresa, nem alívio. Era uma avaliação rápida, como se estivesse procurando um padrão invisível nessa frase. Aqui não se recebe estranhos, respondeu ele, mantendo a mão no machado. Um breve silêncio. Depois a voz insistiu. Não sou um estranho para você, Aedric. A jovem o viu tensionar-se pela primeira vez. Esse nome, que não era o que ela tinha ouvido, caiu no aposento como uma pedra num lago gelado. Ele virou-se por um instante para ela, e em seu olhar havia um lampejo de advertência. Não diga nada. Abriu a porta apenas o suficiente para deixar passar uma rajada de vento gelado, e com ela, a figura de um homem alto, coberto com um manto escuro salpicado de neve. Suas botas estavam encharcadas, a barba crescida, e em seus olhos escuros havia algo que não combinava com a voz cansada que usara antes. Atenção! Não esperava ver você vivo, disse o recém-chegado, sacudindo a neve do manto sem pedir permissão. Edric fechou a porta sem responder, voltando a colocar-se entre o homem e a jovem, mas ela já sabia que tinha sido vista. O forasteiro não tentou disfarçar a curiosidade com que a observou. E ela? Perguntou, inclinando a cabeça. O silêncio que se seguiu foi tão denso que o crepitar do fogo parecia um ruído indevido. A jovem sentiu que o aposento, que horas antes fora refúgio, tornava-se menor, como se as paredes quisessem fechar-se para obrigá-los a enfrentar-se. Ela ainda não sabia, mas aquele desconhecido não trazia apenas neve grudada às botas, trazia nomes, trazia verdades, e talvez trazia um passado que nenhum dos dois queria que viesse à luz. O recém-chegado aproximou-se do fogo com a familiaridade de quem não precisa de convite, estendendo as mãos para as chamas, como se o frio tivesse penetrado até os ossos. A jovem o observou de soslaio, tentando ler algo mais em sua postura. Não havia tremor nos dedos. Seu rosto não estava avermelhado pelo vento como o dela. Não, aquele homem não parecia um viajante exausto. Aedric não se moveu de sua posição, de pé, ligeiramente de lado, para não perder de vista nem seu convidado nem ela. O fio do machado, apoiado contra sua perna, brilhava com o reflexo do fogo. Como me encontrou? Perguntou ele enfim, com a voz grave, quase um rosnado. O visitante sorriu apenas. Uma curva mínima nos lábios que não chegou aos olhos. Quando se sabe onde procurar, sempre se encontra o que quer. Seu olhar desviou-se para a jovem, como se essa frase tivesse mais de um significado. Ela sentiu um arrepio que nada tinha a ver com a temperatura. Você não precisa ficar aqui, disse a Edric, num tom que não admitia réplica, mas o outro homem parecia apreciar o duelo invisível que se formava. Vejo que agora não viaja sozinho. Deu um passo na direção dela, lento, calculado, com a mesma calma de um predador que mede a distância antes de saltar. Como ela se chama? Edric interpôs-se, movendo-se apenas o suficiente para romper a linha de visão. Isso não é da sua conta. Houve um segundo de silêncio, e então o estranho inclinou-se levemente para ele, como se compartilhassem um segredo. Tudo o que você carrega consigo é da minha conta. O fogo crepitou num estalo breve, iluminando os traços tensos de ambos.
A jovem percebeu que não entendia completamente quem estava ameaçando quem. E, nesse momento, o visitante tirou algo de dentro do manto. Um pequeno lenço de tecido, sujo, com um bordado quase invisível num canto. Encontrei na estação, sobre o banco onde ela estava sentada. Giro o lenço entre os dedos. Não o largaria nem inconsciente. Sabe o que isso significa? Ela sentiu o impacto dessas palavras como se lhe arrancassem o fôlego. Reconhecia o lenço, sabia de quem era, e sabia que, se aquele homem o tinha, não estava ali por acaso. A Edric não o olhou, mas o leve apertar de sua mandíbula revelava que entendia a mensagem. Se veio procurar problemas, disse, num tom tão baixo que o próprio assoalho parecia escutá-lo. Encontrou-os. O visitante sorriu novamente, mas desta vez havia algo nos olhos, um lampejo de advertência, ou talvez de desafio. Ah, Edric, os problemas já te encontraram. Ela engoliu em seco. Não conhecia as histórias que os uniam, mas sabia que, naquela noite, o silêncio já não seria o mesmo. O vento infiltrava-se pelas frestas da cabana, como um sussurro insistente, misturando-se ao crepitar do fogo. Lá fora, a neve continuava a cair em silêncio, cobrindo tudo com uma camada branca que apagava pegadas e caminhos. Lá dentro, porém, o ar estava denso, carregado de algo que não era calor. O visitante não se movera muito desde que mostrara o lenço, mas não precisava. Sua mera presença ocupava o espaço como uma sombra que sabe que não pode ser afastada com um simples gesto. Observava tudo com uma calma estudada, como quem mede cada reação para decidir o próximo golpe. A jovem mantinha o olhar fixo no chão, mas seus ouvidos pareciam tensos, atentos a cada palavra, cada mudança no tom de voz. O lenço, aquele maldito lenço, ela o levava consigo desde antes de chegar à estação. E não porque fosse bonito ou valioso, mas porque era a única coisa que restava de alguém que não podia esquecer. Quer saber de onde eu o tirei? Perguntou o homem, com voz suave, quase sedutora, mas com um fio invisível de ameaça. Ela não respondeu. O silêncio não era ignorância, mas resistência. Não precisa responder, continuou. Posso contar mesmo assim. A Edric deu um passo à frente, colocando-se no caminho com um movimento tão natural que parecia tê-lo repetido 1000 vezes. Ela não veio aqui para ouvir as suas histórias. O visitante soltou uma breve risada, sem alegria. Isso não é você quem decide. Inclinou-se levemente para o fogo, girando o lenço entre os dedos. A luz das chamas iluminou, por um segundo, uma marca no tecido. Um fio bordado em tom apagado. Uma inicial, quase apagada pelo tempo. Ela sentiu o sangue subir ao rosto. Não por vergonha, mas pelo reconhecimento imediato. Isto, disse o homem, pertenceu ao seu irmão. A frase caiu como uma pedra num lago. O eco do ranger da madeira tornou-se o único som. Ela ergueu o olhar de repente, encontrando os olhos dele. Meu irmão está morto. O homem inclinou a cabeça, como quem ouve uma melodia conhecida, mas desafinada. Tem certeza? O sorriso dele era fino, cruel. Ou é isso que fizeram você acreditar para parar de procurá-lo? A Edric deu mais um passo, aproximando-se o suficiente para que a ponta de sua sombra se projetasse sobre o rosto do outro. Cuidado! Ah, claro! Edric, sempre tão protetor, disse o visitante, sem recuar. Mas talvez você não tenha percebido que ela tem o direito de saber o que eu sei. Ela olhou para ele, respirando rápido. Se sabe de algo, diga. O olhar do visitante tornou-se mais afiado. Eu digo, mas não aqui. Não com ele presente. A tensão cresceu como uma corda esticada prestes a arrebentar. Edric apertou a mandíbula. Se tem algo a dizer, diga agora. O homem sorriu novamente, mas dessa vez foi diferente. Não havia diversão no sorriso, apenas um estranho cansaço. Então ouça bem, porque quando eu terminar, você não vai olhá-lo da mesma forma. Ela sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o frio lá fora. As palavras estavam prestes a abrir uma porta que talvez nunca pudesse ser fechada. O visitante girou o lenço entre os dedos uma última vez, como se quisesse gravar na memória o toque áspero do tecido, e depois o deixou cair sobre a mesa.
O pequeno retângulo de pano ficou estendido, com a inicial bordada mal visível à luz do fogo. Era uma letra simples, gasta pelo tempo, mas para ela foi um golpe direto no peito. A jovem sentiu que o ar na cabana ficava mais denso, como se a fumaça do braseiro tivesse decidido morar em seus pulmões. Olhou para o lenço sem ousar tocá-lo, com medo de que, se o fizesse, tudo o que aquele pedaço de tecido carregava a arrastasse sem remédio. O seu irmão não morreu, disse o homem. Devagar, medindo cada palavra como um carrasco que afia a lâmina antes do golpe. Eu o vi com meus próprios olhos, há menos de um ano. Ela piscou, incrédula, e sentiu o coração bater tão forte que parecia golpear suas costelas. Isso é mentira. Quem me dera que fosse, respondeu ele, sem desviar o olhar. Mas ele não estava sozinho. Fez uma pausa, deixando-a suspensa no ar como uma corda prestes a arrebentar. Lá fora, o vento bateu contra as paredes, como se quisesse adverti-los a não continuar. Estava com homens que carregam a marca dos Halvorn, continuou, num tom mais grave. Mercenários, caçadores, traficantes. Ela sentiu o sangue deixar-lhe o rosto. O nome não lhe era desconhecido. Os Halvorn eram uma sombra que se espalhava sobre as aldeias como uma doença lenta. Sequestravam, compravam, vendiam. E ninguém que caísse em suas mãos voltava igual. Não, murmurou, num fio de voz. Ele nunca estaria com eles. Nem sempre se escolhe com quem se caminha, disse o visitante. E, embora suas palavras parecessem um aviso, seu olhar buscava outra coisa. Media o quanto de dano estava causando. A Edric deu um passo à frente, a voz grave e tensa. Chega. Mas o visitante não parou. Ele estava vivo, sim. E, quando me viu, me reconheceu. Mas não pediu ajuda. Não gritou o seu nome. Apenas me olhou, como se não restasse nada do que você se lembra. O silêncio que se seguiu foi mais cortante do que qualquer palavra. Ela fechou os olhos, e na escuridão atrás das pálpebras, voltou a ver o rosto do irmão tal como o lembrava. Rindo, correndo pelos campos, prometendo-lhe que sempre voltaria. Agora essa imagem se misturava com outra, uma que não tinha visto, mas que as palavras daquele homem tinham pintado em sua mente. Um rosto endurecido, vazio, olhando sem reconhecê-la. Por que me diz isso? Perguntou ela, com um tremor que não conseguia disfarçar. O visitante inclinou-se para a frente, as mãos apoiadas na mesa, a sombra projetando-se sobre ela. Porque alguém precisa dizer antes que você o procure às cegas e se destrua na tentativa. A Edric interpôs-se, a mão fechando-se com força sobre o braço do outro. Você não vai voltar aqui. Ah, eu vou voltar, respondeu o homem, libertando-se com um gesto rápido. Porque, queira ou não, ela vai precisar de mim. O estrondo da porta fechando-se ecoou como um trovão quando ele saiu. A cabana ficou em silêncio, quebrado apenas pelo crepitar do fogo. Ela continuou olhando para o lenço sobre a mesa, como se pudesse obrigá-lo a dar respostas que não vinham. A Edric, sem dizer uma palavra, pegou-o e guardou-o numa gaveta, como se quisesse protegê-la do peso de vê-lo. Mas ela não o afastou da mente. Sabia que aquela inicial bordada iria persegui-la todas as noites até que soubesse a verdade. E essa verdade agora estava mais perto do que nunca, custasse o que custasse. A noite caíra sobre a aldeia como um manto espesso, sem lua para guiar o caminho, e com um vento gelado que parecia infiltrar-se até nos ossos. Dentro da cabana, o fogo lutava para se manter vivo, lançando reflexos alaranjados que projetavam sombras longas nas paredes de madeira. Ela estava sentada junto à mesa, com o olhar fixo no ponto exato onde, horas antes, o lenço repousara. A Edric, apoiado no batente da porta, observava-a em silêncio. Aprendera a ler seus gestos, o jeito como mordia o interior da bochecha quando algo a inquietava, a forma como os dedos traçavam padrões invisíveis sobre a madeira quando pensava demais. Mas naquela noite, o que via nela não era simples preocupação. Era uma semente perigosa, a necessidade de saber. Não deve dar crédito ao que ele disse, quebrou ele o silêncio, com uma voz grave que parecia medir cada palavra.
Aquele homem vive de envenenar a vontade dos outros. Ela não o olhou. E se ele estiver certo? E se o meu irmão estiver lá fora? Então o que encontraria não seria o que você se lembra? A resposta foi seca, quase um golpe. Ela virou o rosto para ele, e em seus olhos brilhava algo que não era raiva, mas sim uma resistência silenciosa. Você não pode me pedir que ignore? Edric aproximou-se devagar, cada passo soando no assoalho de madeira. Quando ficou ao lado dela, inclinou-se, apoiando uma mão firme no encosto da cadeira. Estou pedindo que não corra para a boca do lobo. Ou está pedindo que eu não me afaste de você? Perguntou, com uma suavidade que, no entanto, tinha lâmina. A pergunta o atingiu em cheio. Ele desviou o olhar para o fogo, incapaz de responder de imediato. Não era um homem que temesse a solidão, mas a ideia de que ela saísse por aquela porta e não voltasse acendia um temor que não queria admitir. Ela levantou-se, obrigando-o a recuar um passo. Ficaram frente a frente, com a penumbra recortando as silhuetas. Você não me recolheu para me trancar, Edric. Deu-me um lar. Mas isso não significa que eu possa esquecer de onde venho. E se procurá-lo significar perder tudo? Até a vida, respondeu ele. Com uma dureza que tentava esconder a preocupação, ainda assim seguiria em frente? Sim, disse ela sem vacilar. O peso dessa palavra ficou suspenso no ar. Lá fora, uma rajada de vento bateu contra as janelas, fazendo a madeira estalar. Em algum lugar distante, um cão latiu e foi silenciado de repente, como se até os animais soubessem que naquela noite havia algo mais inquietante que o frio. A Edric deu um passo atrás, deixando que ela sentisse a distância. Então não posso detê-la, mas se sair para procurá-lo, não serei eu quem vai trazê-la de volta. Ela olhou-o, buscando em seus olhos algum sinal de que não falava sério. Não encontrou. O silêncio instalou-se como uma terceira presença no aposento, pesado e incômodo. Ela pegou a capa, colocou-a sobre os ombros e dirigiu-se à porta. A mão roçou o trinco, mas não o levantou. Ainda não. Não é hoje, sussurrou, mais para si mesma do que para ele, mas será em breve. E nesse instante, a Edric soube que a fenda estava feita. Não se abrira de repente, mas crescia lentamente. E quando se rompesse por completo, nada do que tinham sobreviveria intacto. A madrugada chegou sem aviso, com um céu plúmbeo que parecia prestes a desabar sobre os telhados da aldeia. O vento trazia consigo o cheiro de ferro úmido e fumaça distante, um aroma que Edric conhecia bem demais. Não era fumaça de lareiras domésticas, mas de incêndios provocados por mãos inimigas. Liora despertou com um ruído seco, uma pancada na porta. Não uma, mas várias, seguidas de um silêncio estranho, como se quem estivesse do outro lado não tivesse forças para insistir. Edric já estava de pé, a sombra recortada contra a fraca luz que entrava pela janela. Pegou a faca que guardava na viga e, sem dizer nada, aproximou-se da porta. Quando a abriu, o ar gelado da madrugada entrou na cabana como um chicote. E com ele, um homem meio desabado, coberto de lama e sangue seco. O rosto estava tão pálido que parecia de cera, e os lábios tremiam, não só pelo frio, mas pelo esforço de manter-se consciente. Fechem a porta, conseguiu dizer antes de cambalear. A Edric segurou-o pelo braço e arrastou-o para dentro, deixando para trás um rastro de gotas escuras no chão. Liora apressou-se a pegar um cobertor, mas, ao inclinar-se sobre ele, viu algo que lhe cortou o fôlego. No punho fechado do desconhecido, havia um pedaço de tecido puído, com um bordado que reconheceria em qualquer lugar. Esse é... balbuciou ela, os dedos estendendo-se para o pedaço de pano. O homem, ao ouvir sua voz, olhou para ela como se a estivesse procurando havia dias. É você? A irmã? Liora sentiu o sangue gelar. Onde ele está? Perguntou, num sussurro desesperado. O desconhecido engoliu em seco, tentando ordenar o ar nos pulmões. Vivo, mas não por muito. Está preso. Tossiu, uma tosse profunda que deixou um fio de sangue na comissura dos lábios. Um acampamento, ao norte. A Edric colocou uma mão firme sobre o ombro dele, obrigando-o a recostar-se.
Não tente falar mais. Primeiro vai respirar, depois falar. Não há tempo, replicou o homem com uma determinação febril. Se esperarem até amanhã, vão levá-lo, e não o verão nunca mais. O fogo crepitou, lançando faíscas que iluminaram brevemente os rostos dos três. Edric e Liora trocaram um olhar, e nesse instante, ele entendeu que a fenda da noite anterior se abrira um pouco mais. Ela não ia ficar. Não agora que tinha uma pista, por mínima que fosse. Diga-me exatamente onde, exigiu Liora, inclinando-se sobre o homem. A Edric interveio com um tom gelado. Não. Primeiro se cura. Depois será tarde, interrompeu-o ela, com uma firmeza que não deixava espaço para discussão. O silêncio entre eles era como uma lâmina suspensa. Lá fora, o vento batia contra as contraventanas com força crescente, como se o mundo inteiro quisesse empurrá-los a decidir de uma vez. O desconhecido, com o pouco fôlego que lhe restava, murmurou umas coordenadas vagas, nomes de colinas e rios que só alguém da região poderia reconhecer. A Edric escutava, memorizando, enquanto Liora sentia cada palavra cair-lhe no peito como o badalar de um sino pesado. Quando o homem perdeu a consciência, a cabana ficou mergulhada num silêncio denso, quebrado apenas pelo som do fogo e do vento. Edric pousou a faca sobre a mesa e fitou-a. Se for, não volta sozinha. Ela não respondeu, mas no olhar já estava a resposta. A tempestade começou antes mesmo que pudessem preparar as montarias. Não era a chuva fina que encharca devagar, mas um vendaval selvagem que trazia consigo agulhas de gelo, cortando a pele como se cada gota fosse afiada. O céu, enegrecido, parecia tão baixo que podia esmagá-los a qualquer momento. O vento rugia entre as árvores como um exército invisível, e o cheiro de terra revolvida misturava-se ao aroma acre de lenha molhada e folhas apodrecidas. A Edric segurava com força a gola da capa enquanto ajustava as correias da montaria. Suas mãos, calejadas por anos de trabalho e luta, moviam-se rápidas, mas não deixava de lançar um olhar de lado para Liora. Ela envolvia-se num manto escuro, o mesmo com que tinha chegado à sua vida, mas agora o seu olhar não era o de alguém resignado, e sim o de uma mulher que já decidira que nada nem ninguém a impediria. Não é noite para cavalgar, disse ele, mais como aviso do que como protesto. Também não era naquela em que me recolheste na estação, respondeu ela, sem tirar os olhos do horizonte, Jengisu. E no entanto, aqui estamos. As palavras de Liora cravaram-se nele mais do que queria admitir. Não replicou. Percorreram o primeiro trecho do caminho em silêncio, com os capuzes baixos para se proteger da água, e os olhos atentos a cada sombra que se movia entre as árvores. A neve, misturada com lama, fazia com que cada passo dos cavalos fosse um risco. O solo escorregadio ameaçava ceder a qualquer momento. O único som constante era o bater da chuva sobre as capas e o estalar dos galhos quebrando sob o peso do gelo. O frio não só mordia a pele, como parecia infiltrar-se até os ossos. Liora, acostumada à fome e à intempérie, não se queixava, mas a Edric podia ver os lábios dela ficando cada vez mais pálidos. Aproximou-se o suficiente para cobri-la com parte de sua capa, sem dizer nada. E ela, embora quisesse resistir, deixou-se envolver. Não era um gesto romântico, mas de sobrevivência, e isso o tornava ainda mais íntimo. A meio caminho, o bosque começou a fechar-se, os ramos formando um túnel escuro que mal deixava passar a luz fantasmagórica da lua escondida. Foi então que o silêncio mudou. Já não era o silêncio natural da tempestade que abafa os sons, mas um silêncio tenso, expectante, como o ar que se acumula antes de um raio estalar. A Edric ergueu a mão, detendo Liora e o cavalo. Um estalo seco e preciso veio da direita, depois outro mais perto e então, nada. Liora apertou as rédeas, a respiração acelerando. A Edric, sem desviar o olhar da penumbra, sussurrou: "Não estamos sozinhos." A primeira flecha passou roçando a orelha do cavalo e cravou-se no tronco a poucos passos. O animal relinchou, quase se erguendo, mas a Edric controlou-o com um puxão firme. Liora, sem pensar, deslizou da sela e agachou-se atrás de um arbusto.
procurando com o olhar o atacante. A água escorria-lhe pelo rosto, mas os olhos estavam fixos, concentrados. Da escuridão emergiram 3 silhuetas. Homens envoltos em peles escuras, os rostos cobertos com panos encharcados. Não eram soldados, mas moviam-se como caçadores experientes. Um deles falou com uma voz áspera, que mal se ouvia entre o rugido do vento: entreguem o que carregam, e não haverá sangue. Aedric avançou um passo, o corpo interpondo-se entre eles e Liora. Não temos nada que valha a vossa vida. Vão-se agora. O homem soltou uma gargalhada breve, seca. Todos temos algo a perder. E nós sabemos o que procuram. O pulso de Liora disparou. Se eles sabiam do resgate, significava que a notícia já tinha corrido mais rápido do que eles. O tempo encurtava ainda mais. A tensão quebrou-se num instante. Um dos homens investiu contra Aedric com uma adaga, e o choque foi brutal. A luta foi rápida, silenciosa e desesperada. A lama e a neve misturavam-se com o sangue que se derramava a cada golpe. Liora, armada apenas com um galho quebrado, atingiu o segundo atacante na perna, dando a Aedric tempo suficiente para derrubar o primeiro. O terceiro, vendo a resistência, recuou alguns passos e desapareceu entre as árvores, mas não sem antes gritar: já sabem que vão para o norte. O eco dessas palavras ficou suspenso entre as árvores, muito depois de a voz desaparecer. Aedric respirava com dificuldade, a capa em farrapos e um ferimento sangrando no braço. Liora aproximou-se, tocando a ferida com mãos trêmulas. Não é profunda, murmurou, mais para si mesma do que para ele. Podemos continuar? Aedric olhou-a. E pela primeira vez desde que tinham partido, não havia aviso nem reprovação na voz. Não haverá uma segunda oportunidade. Se formos, é até o fim. Liora assentiu. Não precisava que repetisse. Montaram novamente, o vento agora soprando com mais força, como se quisesse empurrá-los para trás. O caminho para o norte estendia-se à frente, escuro e gelado, e em cada sombra podia esconder-se um novo inimigo. Mas nenhum dos dois olhou para trás. O vento do norte tinha mudado de tom. Já não rugia como um animal selvagem, mas assobiava entre as pedras e as árvores nuas, como se tentasse adverti-los de que o fim da viagem estava próximo. A noite morria lentamente, e uma faixa cinza pálida começava a abrir-se no horizonte. A lama endurecera sob o frio extremo, e cada passo dos cavalos soava como um eco seco que se perdia na imensidão do páramo. Liora, envolta no manto encharcado, mantinha os olhos fixos na tênue coluna de fumaça que se erguia ao longe. O acampamento, o lugar onde, segundo os rumores, mantinham cativo o homem que podia mudar tudo. Sentia um peso no peito, como se cada metro percorrido apertasse mais a respiração. Aedric cavalgava ao seu lado, em silêncio, a mandíbula cerrada e o olhar fixo no objetivo. Não precisavam falar. Ambos sabiam que o tempo das dúvidas ficara para trás. Ao chegar à colina que dominava a clareira, desmontaram e amarraram os cavalos entre os arbustos. Dali, podiam ver as tendas alinhadas em semicírculo, em torno de uma grande fogueira central. Figuras envoltas em peles moviam-se de um lado para o outro, armadas com lanças e espadas curtas. Não eram muitos, mas cada um se movia com a confiança de quem sabe que está em seu território. Escuta, sussurrou Aedric, inclinando-se para Liora. Entro eu primeiro. Se as coisas ficarem feias, procura uma saída pelo lado leste. Não vim até aqui para ficar a olhar, replicou ela. A voz firme, mas baixa. Se caíres, caímos juntos. Ele olhou a um segundo mais do que o necessário, como se quisesse gravar na memória aquela determinação. Depois assentiu. Avançaram pela sombra das tendas, o estalar da geada sob as botas, abafado pelo murmúrio do vento. Ao chegar à última tenda, Aedric ergueu o fio da adaga e afastou a lona apenas o suficiente para espreitar lá dentro. O que viu gelou-o mais do que a neve. No centro, atado de pés e mãos, estava um homem alto, de barba escura e olhar febril. A pele do rosto estava marcada pelo frio e pela fadiga, mas o que realmente lhe tirou o fôlego foi a expressão que se formou no rosto do prisioneiro
ao ver Liora entrar atrás dele. Liora pronunciou o nome como se fosse uma prece, uma súplica e um lamento ao mesmo tempo. Ela ficou imóvel, os lábios entreabertos. Não foi surpresa o que cruzou seu olhar, mas algo mais profundo, algo que a Edric não entendeu de imediato. Você o conhece, disse ele, não como pergunta, mas como acusação. Liora deu um passo à frente, ignorando o fio da adaga que Edric ainda segurava. É, meu irmão. O silêncio tornou-se insuportável. A Edric sentiu o peso dessas palavras como se tivesse sido lançado contra uma muralha invisível. A missão, o risco, as noites de frio, tudo ganhava um peso diferente. Já não se tratava de um resgate por um contato, mas de uma dívida de sangue, de uma promessa que Liora carregava oculta desde a estação onde ele a encontrara. Por isso aceitou vir, murmurou a Edric, mais para si do que para ela. Não era apenas para me ajudar. Não houve tempo para mais revelações. Um grito do lado de fora anunciou que tinham sido descobertos. As sombras de vários homens projetaram-se contra a lona da tenda, e o som metálico de espadas sendo desembainhadas encheu o ar. A Edric colocou-se à frente de Liora e de seu irmão, o corpo baixo, pronto para resistir. O primeiro atacante irrompeu e recebeu um golpe seco no queixo antes de atingir o chão. Outro tentou contorná-los, mas Liora, armada com uma das estacas da tenda, deteve-o com uma força que não sabia possuir. O caos instalou-se. A fogueira central iluminava a neve tingida de vermelho e a fumaça misturada ao vapor saía das bocas de combatentes exaustos. A Edric, a cada golpe, sentia o corpo ceder ao cansaço, mas não se permitia cair. Liora, por sua vez, lutava não apenas com as mãos, mas com a raiva e o medo que a acompanhavam desde que o irmão lhe fora arrancado. Quando, por fim, o último dos atacantes fugiu para o bosque, o silêncio regressou, interrompido apenas pelos gemidos abafados do prisioneiro. Liora ajoelhou-se ao lado dele e, com dedos trêmulos pelo frio, cortou as cordas que o prendiam. Ele abraçou-a com uma força desesperada, como se temesse que ela desaparecesse se a soltasse. A Edric afastou-se alguns passos, observando a cena. Sentia um calor estranho no peito, uma mistura de orgulho, alívio e um vazio que não queria nomear. No meio do gelo viu Liora olhá-lo por cima do ombro do irmão, e nesse olhar havia algo que jamais esqueceria. Gratidão pura, sem palavras, sem condições. Partiram antes que o amanhecer se completasse. A fumaça do acampamento ficava para trás, e o frio mordia como sempre, mas o peso sobre eles era diferente. Liora cavalgava com o irmão na mesma montaria, e de vez em quando, seus olhos buscavam os de Edric, como um lembrete silencioso do que tinham compartilhado. Quando avistaram ao longe o telhado enegrecido da estação onde tudo começou, Liora soltou um suspiro que parecia conter todos os invernos de sua vida. Nunca vou esquecer o que fez por mim, disse, com a voz quebrada. A Edric não respondeu. Apenas assentiu, porque sabia que havia algo nessa história que não precisava ser dito para ser eterno. Naquele dia, no canto mais pobre e esquecido do reino, uma mulher que fora abandonada encontrou um lar, e um homem que vivera em silêncio encontrou alguém por quem quebrá-lo. O amanhecer, aquele amanhecer, não foi como os outros, não porque fosse mais quente ou mais claro, mas porque, pela primeira vez, os dois souberam que nunca mais estariam sozinhos. Se esta história conseguiu chegar ao mais profundo de você, deixe-nos um gostei. Escreva nos comentários a palavra renascer, para que saibamos que esteve aqui até o último segundo. Compartilhe com alguém que acredita em segundas oportunidades e inscreva-se no canal para mais histórias que abraçam a alma.